Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Esse é o canal Triunfo TV Cultural, o nosso canal, o canal de Kijing. E nesse vídeo, é um vídeo de transmissão ao vivo pelo Facebook, e também pelo YouTube e pelo canal Sertão Kijing. Hoje com Aguinaldo Santana, e a gente vai falar de esporte, então é o Triunfo Esportivo. E a gente vai falar do campeonato da Série A, da Série B, C, D e de outros assuntos pertinentes ao esporte, tá certo? Aguinaldo Santana, tudo beleza? Muito bom dia, Edmar Santos, e a todos os nossos telenautas, tudo bem, graças a Deus, estamos aqui para passar de tudo sobre o esporte. Então vamos lá, vamos começar aí, Aguinaldo, falando aqui do Campeonato Brasileiro da Série A, dando início aí à Série A, que começa hoje, né, a rodada. Isso, hoje sabadão, né, a 23ª rodada começa hoje com grandes partidas, Edmar Santos. Grandes partidas. Isso. E o Bahia tá dentro delas, né? Com certeza, Hoje, o Bahia já joga daqui a pouquinho, né, às 16 horas, Bahia fora de casa contra o Grêmio. Jogo difícil, mas eu acredito no Bahia. É um jogo difícil. O Grêmio que tá lá embaixo precisa vencer também, não é? Então vai ser um jogo bastante pegado. Bahia vem de 2 vitórias. Isso, o Bahia dando uma recuperada. E é importante, né? O Bahia que vinha de maus resultados. O Bahia conseguiu se recuperar. E vamos aguardar esse jogo aí. Bahia e Grêmio. O Bahia certamente vem com o time completo para jogar fora de casa. Logo mais às 16 horas. 16 horas. A rodada total aí, Total, né? Então vamos lá. Teremos também Atlético Mineiro enfrentando o Cuiabá. Cuiabá que está ali nos apuros, né? Tá muito complicada a situação. O Atlético está no meio de tabela. Então acredito que pode dar aí o Atlético Mineiro. E o nosso Fortaleza, que é o vice-líder, meu parceiro. Fortaleza, que é uma potência hoje do futebol brasileiro, nordestino. Isso, né? Exatamente. Fortaleza vem muito bem. E o detalhe é que o Fortaleza tem um jogo a menos. Então ele Olha pode, só, né? Pode ele até seria, superar os outros, né? Aí. exatamente, seria virtualmente líder se ele vencer nessas partidas, essa partida de hoje e também que ele está com o jogo a menos. Então seria virtualmente líder. Isso é bacana, né? Para né? o nosso futebol do Nordeste. Então Fortaleza vai até Bragança Paulista enfrentar a equipe do Bragantino, que também está ali no meio de tabela. Então pode sim, com certeza, o Fortaleza surpreender, já venceu o Flamengo fora de casa, então por que não vencer também o Bragantino? Fortaleza é um time arrumadinho, né, Edmar Santos? Bem arrumadinho, né? Até agora tá tendo umas provocações, né? Entre cearenses e baianos, né? Sobre a equipe do Bahia, e o do Fortaleza. Os 2 tricolores, né? Com certeza, e claro que o investimento do Bahia é muito maior, mas no campo o Fortaleza, na parte da pontuação, está muito melhor que o Bahia, né, no presente momento. Interessante que aquele técnico do Fortaleza já tem tempo, né? Ali no... É o Vojvoda, né? Rapaz, seguraram esse técnico aí, viu? Isso, é um projeto que o pessoal apostou nele, tanto que já teve proposta do São Paulo, do Corinthians, e ele recusou, o Fortaleza segurou. Então é um projeto a longo prazo e está dando certo, né? Tem algumas especulações sobre a questão do Bahia também. Por que mantém, né? Muitos torcedores quer que tire o Rogério Ceni, né? De cara, né? Mas aí é um projeto do Cito também. Eles não tiram técnico assim. Não, de cara, né? De cara não. Né? E o Rogério não tá dando errado, não. Não é porque perdeu o Campeonato Baiano, né? Perdeu para o Vitória, o seu maior rival, né? Maior rival, né? Então tá muito bem na Série A. Eu acredito que vai chegar de boa, sossegado na Libertadores, seja através do G4 ou do G6, ou até quem sabe o G8, porque o campeão da Copa do Brasil já abre uma vaga lá, né? E também da Libertadores, se for brasileiro. Então a chance do Bahia e a Libertadores é de pelo menos 95% nessas condições. Olha só, e aí tem mais jogos, os jogos de hoje, né? Já falou Isso, aí. O Bragantino é às 18h30, né? Só para 18h30. Bragantino e Fortaleza. É um jogo difícil para o Fortaleza, porque o Bragantino também, né, tem suas pretensões. O Bragantino que teve algumas rodadas dentro do G4, né? É verdade, mas oscila muito, né? Um time que tá oscilando bastante, né? Isso. E vem de derrota para o Corinthians pela Sul-Americana, em casa 2-1. Então, quem sabe o Bahia
vai nessa levada aí, consegue vencer. O Bahia não, o Fortaleza, né? Agora, nesse jogo do Bahia, segundo informações, parece que vai ter. Não, do Cruzeiro com Vitória, né? Do Cruzeiro com Vitória, parece que vai ter algumas, né? Algumas peças do Cruzeiro que não vão jogar, né? Parece que vai poupar alguns jogadores, parece, se eu não me engano. Isso, o grande É bom para o Cruzeiro, Vitória, né? com certeza, né? No jogo no Barradão, a gente vai estar passando daqui a pouquinho o dia e horário. Antes teremos aqui, Edmário, também hoje, Fluminense e Corinthians. Olha o Fluminense, o desesperado Fluminense. Isso, e o Corinthians também, né? Estão ali. Os dois estão, hein? O Corinthians ainda no mais que está desespero. atrás, né? Então, tudo ali embolados, os dois no desespero. Fluminense e Corinthians, aquele jogo de 6 pontos. E é um jogo que a torcida do Vitória vai secar também, né? Isso. Eu acredito Dá que o pelo menos um empate, empate aí, é bom para o Vitória, né? isso, o empate é melhor, né? Para o Vitória, um pontinho para lá, um pontinho para cá. Então, E o Vitória fazia parte dele. se fizer a parte dele, ele se mantém fora da zona. Então, é importante aí. O Vitória tá de olho nessa partida. Então, Fluminense e Corinthians, esse jogo acontece às 9 da noite. São jogos de hoje, 4 partidas neste sábado. Jogos de amanhã, de Mário Santos. Criciúma e Vasco. Jogo também importante ali. Criciúma vem muito bem na Série A. Não está nem sequer ameaçado aí de ser rebaixado até o momento. E o Vasco também vem muito bem, deu uma suspirada Deu boa. uma suspirada bastante boa, né? Isso, então um jogo aí interessante para os dois, no meio de tabela, amanhã às 16 horas. E um clássico amanhã de Mar Santos. Clássico paulista, né? Paulista. Palmeiras e São Paulo. Palmeiras aí tentando pegar a vice-liderança do Fortaleza. E apesar que o Palmeiras afastou um pouquinho da classificação, daqui a pouquinho a gente vai estar passando a tabela. E o São Paulo também está ali, é aquele jogo de 6 pontos também. Isso. Estão bem próximos na tabela. E o Palmeiras joga em casa, tem mais time, tem mais elenco, então é levemente favorito, claro, para vencer esse clássico. E eu, claro, estou aqui com a camisa do São Paulo, vou torcer para ele. E nesse jogo, os torcedores do Bahia vai secar pelo menos para um empate, né? Para o Bahia, sim, é uma boa, viu? É uma boa, né? Um dos dois ganhar. Exatamente. São os cálculos matemáticos aí da tabela, né? Atlético de Goiás, esse para mim já foi rebaixado, porque né, tem 12 pontinhos, se eu não estou enganado, 12 pontinhos em mais de 20 partidas, então, pela lógica, ele não escapa mais. É muito difícil, até pelo time que tem, né? Então é muito complicado. Recebe o Internacional, que vem muito mal também. Vem muito mal. Muito mal, não consegue vencer ninguém. Venceu pela Sul-Americana. Na verdade, venceu o jogo atrasado, Juventude, no meio de semana, mas venceu nos apuros. Depois de 12 partidas, o Internacional venceu, mas continua mal na tabela. Apesar que tem aí 4 partidas a menos ainda, mas tem que pontuar, né? Para sair daquela zona de desconforto. Teremos também Atlético Paranaense e Juventude. Esse jogo acontece amanhã às 18h30. Esse jogo o Atlético é favorito. Apesar que o Juventude vem surpreendendo, Vem né? surpreendendo, vem jogando muito bem. Já venceu nesse campeonato, venceu o Flamengo, né? E o próprio E o Botafogo, próprio semana passada. próprio Botafogo também, né? Isso, e tirou o Fluminense da Copa do Brasil. Isso, Que é um então campeonato duro. não é um time besta não, né? Não, pelo contrário, né? Vem sendo aí muito bem treinado e realmente pode dar trabalho para o Atlético Paranaense, que não vem bem na Série A. E olha outro jogo aqui que é interessante para a torcida do Bahia, né? Secar também, que é Botafogo e Flamengo. Um grande clássico. Grande clássico. Esse vai pegar fogo lá no Maracanã, não é? Literalmente. Não, vai ser no Engenhão. Engenhão. Isso. Com certeza lotado. E o Botafogo tem um time muito bom. Tem o Luiz Henrique, que é um atacante que vem despontando, até sendo cotado para ser convocado. Luiz Henrique fez o gol contra o Palmeiras no meio de semana pela Libertadores, onde o Botafogo venceu por 2-1. É um grande time e é bom ver esses times jogarem. Botafogo, Bahia, Fortaleza, Flamengo são times envolventes, então a gente assiste com muito gosto, porque futebol está em falta, né, no Brasil. Bons times que têm coragem, né, de atacar, que tem bom toque de bola, e Botafogo e Flamengo têm bons jogadores para proporcionar um belíssimo jogo. E depois aí vem o Vitória, que vai jogar na segunda-feira, né? E é uma boa, né, esse jogo de segunda para o Vitória, porque vai analisar todos os jogos que aconteceram Isso. no sábado e no domingo. Exatamente. E aí já vai ver todos os resultados. Para a partida é muito bom isso aí, né?
Com certeza, né? Seja para o negativo, se os seus concorrentes vencerem, e também, né, se Isso. eles empatarem ou perder, todo jeito já vai entrar sabendo do que tem que fazer e tem que vencer, né? Joga em casa, não é fácil, mas tem que vencer. Jogo isolado na segunda-feira, às 8 da noite, é aquele jogo bom da gente acompanhar, que só vai ter ele, né? Então é muito bom. Mas o Vitória, apesar de ter perdido para o Bahia no último jogo, mas jogou muito bem o Vitória, mesmo jogando também com um a menos no segundo tempo, mas partiu para cima. O Vitória não é um time besta não, né? E venceu o Palmeiras lá, né, em Isso São lá Paulo, em que é São difícil. Paulo. Então já fez grandes jogos aqui no Campeonato Brasileiro, inclusive vencendo o poderoso Palmeiras, né? Exatamente, uma grande façanha, viu? E a classificação, Aguinaldo? Então, o primeiro é o Botafogo, né? 43 pontos em 22 partidas. Fortaleza aparece com 42. Detalhe que eu já frisei. O Fortaleza tem um jogo a menos e um ponto a menos apenas do Botafogo. Então, tem grandes chances se vencer Isso. nessa rodada de ser o líder isolado. E eu vou torcer, claro. Né? O time do Nós Nordeste. nordestinos, né? Vamos torcer para o grande Fortaleza. Exatamente. E o Flamengo aparece na terceira posição, bem colado no Fortaleza com 41 pontos. Palmeiras aparece na quarta com 38 pontos. Detalhe que o Flamengo também tem um jogo a menos, exemplo do Fortaleza. E mesmo assim, o Flamengo se encontra, quem diria, né, no começo do campeonato, que o Fortaleza iria estar à frente do Flamengo já no segundo turno, que já estamos no segundo turno. Então, é a prova do elenco do Fortaleza e o planejamento. São Paulo aparece na quinta posição com 38 pontos e o Cruzeiro aparece na sexta posição com 36. Aí vem o nosso Bahia na sétima posição com 35, ou seja, está tudo colado ali do Bahia até o Palmeiras, né? São 3 pontos apenas 3 a pontos. diferença. Então dá para o Bahia secar esse jogo. É importante que seja empate Palmeiras e São Paulo e o Bahia vencer. E aí sim o Bahia encosta nos dois, né? Fica bem colado ali no grupo do G4. E agora, Os demais aí, né? O Atlético. isso que é o Atlético, aqui no caso, aparece na oitava posição com 29, só que está bem afastado do Bahia, né? 6 pontos, são 2 partidas. Atlético Mineiro aparece na nona posição com 29. Vasco da Gama com 27 na décima posição, bem no meio de tabela. E aí os restantes, tudo parecido, a gente vai passar ali agora a zona, né, de rebaixamento, para ficar mais bacana aqui a nossa análise, começando pelo Vitória, que é o porteiro da zona, né? Tá quase com o pé dentro, né? Quase, quase, só não tá pelo número de vitórias. Isso. Ele tem 21 pontos, a exemplo do Corinthians, só que no número de vitórias, o Vitória tem 6 vitórias e o Corinthians tem apenas 4. Impressionante, né? 22 partidas e o Corinthians, um time muito grande e apenas 4 partidas em todo o campeonato. 4 vitórias, Aguinaldo, em todo o campeonato. E o Fluminense também, né, que é o atual campeão da Libertadores, está nessa situação incômoda, né, com apenas 20 pontos em 21 partidas. Está na 18ª posição. O Cuiabá está com apenas 17 pontos e o Atlético de Goiás 12 pontos, é muito pouco realmente, praticamente na Série B, o Atlético de Goiás. Aí que passamos a rodada Então completa isso da aí Série foi a Série A do Campeonato Brasileiro. Então vamos à Série B agora, A. Série B, onde tem o exatamente. Santos liderando aí. Isso, Santos, né? 37 pontos. E o Novo Horizontino também tem 37. Daqui a pouquinho a gente passa a tabela completa. Antes vamos aos jogos de ontem, né? Isso, teve jogos ontem. Bons jogos. Estamos já na 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que começou na quinta-feira com a vitória surpreendente do Ituano, né, que não vem bem na Série A, mas venceu fora de casa por 2-1 o time do Operário do Paraná. Ontem, sexta-feira, tivemos o empate entre Ponte Preta e Goiás, 1-1. O Sport perdeu para o Vila Nova. O Sport que Deu uma deixou vacilada, escapar. né? Deu uma escapada. Praticamente não jogou nada o jogo inteiro, jogou ali pressionado. Então o Vila Nova venceu, fez por merecer, foi 2-0. Aí 3 pontos bastante importantes para o time do Vila Nova. E ontem também tivemos Novo Horizontino e América Mineiro, jogo duro, 1-1. Se o Novo Horizontino vencesse, seria o líder
isolado, mas aí o América segurou em um ponto, né, um empate importante fora de casa. Hoje temos jogos também, Edmário. Chapecoense e Guarani. É o Guarani que vem mal, né, na Série B. A Chape também é aquele jogo de 6 É pontos. como eu sempre digo, quem era o Guarani, não é, rapaz? Quem foi o time do Campeão Guarani? brasileiro, Time de revelou vários torcida. jogadores para a seleção também, não é? Jogadores que eram de seleção brasileira. De lá saiu Careca, né? O O Neto, Neto, grande camisa 10 do Corinthians. Até o Amoroso também passou por Amoroso, lá. Então, isso. time de bons jogadores craques, né? Então, mas acredito que a situação é de Série C mesmo, pela tabela aí. Mas vamos tá passando daqui a pouquinho. É muito difícil a situação do Guarani. E o Santos recebe o Avaí. Hoje, às 16 horas, muito favorito, né, Edmário? O Santos rapaz. Jogando muito bem, é o líder. Tem tudo para voltar para a Série A. E E é o lugar que o Santos tem que estar, é na Série A. é o time do Rei Pelé, né? Isso. Teremos também Ceará e Mirassol. Às 17 horas, o Ceará tá até encostando na tabela, né? A gente vai O Vozão, conferir daqui a pouquinho, né? Tá até encostando no G4, a gente vai ver como que tá a situação do Fortaleza. E o Amazonas, que é um time que veio da Série D, depois passou para C, já está na B. Tá surpreendendo o Amazonas, recebe o CRB. Amazonas é aquele time também com planejamento, tem bom planejamento. que tem boa estrutura, então é um projeto a longo prazo que pode não se surpreenda se em breve a gente vê o Amazonas na Série A, porque é um time que vem com projeto, exemplo do Fortaleza e outros times com muita organização. Então, ele recebe o CRB do Nordeste, de Alagoas, às 18 horas. Brusque e Curitiba, esse jogo acontece também hoje, às 16 horas. E para fechar, Botafogo de São Paulo e Paysandu, Papão da Curuzu. Papão da Curuzu. Isso, Já teve também na Série A, não é? com certeza. Libertadores e tudo, né? Isso, rapaz, venceu até o Boca Juniors Boca Juniors de goleada. lá, né? Ele venceu, foi 1-0 aquela partida, né? Que o gol do Foi. Yarley. Yarley. Isso. Ui. Até o Boca comprou esse jogador depois dessa partida aí. Então, se você quer passar a tabela ou eu passo da Série B? Passa aí, pode passar a tabela aí. Pronto, então o Santos tem 37 pontos, lidera, exemplo do Novo Horizontino, também tem 37. Diferença é o número aqui de vitórias, é 11 contra 10. Mirassol tem 35, aparece na terceira posição. O América Mineiro tem 34 pontos. Então, o terceiro e o quarto colocado empataram ontem. A importância do América, esse pontinho fora de casa. Vila Nova, com a vitória sobre o Sport, foi para 33 pontos, está na quinta posição. E o Sport, com a derrota, ficou ali com 32, mas está tudo embolado, né? Tudo embolado. Tudo encostadinho aí. Goiás tem 29, se vencer nessa rodada vai a 32, encosta no Sport. E o oitavo colocado é o Ceará, também com 29, se vencer, encosta também no Sport, vai para 32 pontos. Operário do Paraná tem 29 com a derrota. Olha, ele perdeu em casa para o Ituano. Que coisa, hein? Se vence, estava ali colado no G4. A importância do São jogo. alguns vacilos, né, que acontece. O time em casa, acredito que o empate até dá para considerar, mas quando perde, realmente são 3 pontos muito difíceis de recuperar. O Avaí aparece na 10ª posição com 28, Ponte Preta também tem 28 pontos na 11ª. Aí vem o CRB com 24, Curitiba também com 24, o Amazonas tem 24 pontos, está aí quase no meio de tabela. Paysandu tem 24 pontos também, Botafogo de São Paulo tem 22, aí vem a zona de rebaixamento. O time que surpreendeu o Operário é o Ituano, venceu, aí respirou um pouquinho, né? Já está aí na 17ª posição com 19 pontos. Aqui na parte de baixo está tudo embolado também, não é? Exatamente. Menos o Guarani, Menos né? o Mas Guarani. o Ituano, Chapecoense e Brusque estão todos embolados aí. Literalmente, 19 para todo mundo aí, Ituano, Chapecoense e Brusque. Detalhe que a Chape ainda joga na rodada e também o Brusque podem passar aí o time do Ituano e também do Botafogo, pode encostar no Botafogo, que é o primeiro da zona. Se eles Isso vencerem, aí. vai também a 22, aí fica ainda mais embolado, né? Fica ainda mais embolado.
Então a Chape tem 19, Brusque também 19 e o Guarani, como eu falei, né, tem 14 pontos. Aí você pega o primeiro fora da zona, é o Botafogo de São Paulo. Então a distância de 8 pontos ainda dá, mas a gente sabe que é difícil. 8 pontos. É, Já estamos no segundo turno, mas no futebol a gente já viu de tudo, né? pois é. Tudo é possível. Então Tudo é aqui possível, né? Então, falamos da Série B, né, Edmar? Série B. Então vamos à Série C, tem aí a Série C? Temos com certeza, né? Série C, que é um campeonato que leva a Série B. Então temos, claro, que está falando da rodada, né? Série C hoje teremos o Náutico está na Série C, o Náutico de Pernambuco, rival do Sport. Rival do Sport, É rapaz. lamentável, né? Na Série C, A gente lamenta aí a equipe tanto do Náutico como também a equipe do Santa Cruz, né? Que tem grandes torcidas. exatamente. O Santa Cruz tem a torcida mais apaixonada, das mais apaixonadas do mundo, né? Do mundo, com certeza. Felizmente está nessa situação na Série D, né? Isso. Ele coloca 40 mil brincando, assim, né? Brincando. No seu estádio, brincando. Pra você ver, o Santa Cruz lá embaixo Isso. e a torcida vai, né? É a torcida que não tem essa de série. Aí a gente não sabe o que é que acontece que um time desse não tá, pelo menos na Então. Série B. Pelo menos. Deixa falta, né? Deixa falta. A gente vê de Mário Santos alguns jogos da Série B, né? Aí quando eu vejo no final da partida, quando eu divulgo o público, tem jogos que é 2 mil, dependendo do dia, 5 mil, 10 mil, acho muito pouco para um jogo de Série B, né? E se tivesse exemplo aí do Santa Cruz, dificilmente pegaria menos de 20 mil de média, Isso, né? em média. Então faz falta com certeza aí, esses times de massa. Então o Náutico recebe o Operário, não, é o Ferroviário. Esse é do Ceará, né? Ferroviário do Ceará. O jogo acontece às 17 horas. Floresta, que também é do Ceará, recebe o Atlético Clube, que é um time também organizado lá de Minas Gerais. Ipiranga recebe o Sampaio Corrêa, do Maranhão, que o ano passado estava na Série B, quase sobe, mas deixou escapar no segundo turno, aí caiu para a Série C, impressionante. Caiu bastante, o Sampaio hoje está na Série C, Coisa, né? que coisa. O Remo do Pará recebe o Londrina do Paraná, então são times até conhecidos. O Remo, que já esteve também na Série B, e o próprio Londrina, que já passou pela Série A. Hoje se encontra na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos passar a tabela, Edmar? Então passa aqui, vamos aqui. Só lembrando que a Série C, nessa primeira fase, né, se classificam 8, né? Exatamente, bem lembrado aí, né? 8 e cai em 4, a Cai em exemplo da quatro. série. Já cai nessa primeira fase, cai em 4, aí vem as oito equipes, né, que é para disputar no mata-mata, né? Isso que começa hoje, exatamente, Edmar Santos. Teremos aqui, como eu já passei as partidas, e amanhã 18, para fechar essa rodada, teremos Caxias e ABC. Caxias, que é do Sul, ABC de Natal. Figueirense recebe o São José. Confiança de Sergipe recebe o São Bernardo. Esse jogo, acredito que é de ida e volta, né? Jogo de mata-mata. Aparecidense recebe o CSA de Alagoas. Ou seja, temos aqui muitos times do Nordeste na Série C também. Mas essa ainda é a 18ª rodada, não? Eu acho que é a 18ª rodada ainda, não é ainda. 3, 4, 5, 6, Isso. 7. 10 partidas. Estava achando que era 8 partidas, por isso que eu falei, é verdade. Isso. Estamos aqui com as 10 partidas. Bem lembrada de Marcelo, bem lembrada. Então, os que estão nesse momento aí no G8, né, como diz, Botafogo, não é? Com 35 pontos. O outro é o Atlético, não é isso? Com É o vice-líder, né? 34 pontos. O terceiro é deixa eu ver aqui, eles colocam só abreviado, né? Ferroviário De São Paulo, de né? São Paulo, Isso né? aqui é de São Paulo. E tem aí os São Bernardo. São Bernardo, com Também de 32 São Paulo. pontos, São Paulo. A outra aí é o Volta Redonda, né? Com 31 pontos. Isso, Depois vem o Ipiranga, que é o sexto colocado. isso. O outro aqui é o Londrina, com 26. E a equipe do Figueirense com 23 pontos, né? São os que estão aí Avançando, né? avançando. Que seriam rebaixados, é o Sampaio Corrêa. Olha só, rapaz, que coisa, né? Sampaio Corrêa, Aparecidense. A outra aqui, o 19º é o Ferroviário Ferroviário. e o São José. E
Ferroviária do Ceará, não é isso aí? Ou era Esse é do Ceará. do Ceará. E o São José, que é lá de São Paulo. É do Rio Grande do Sul. Ah, do Rio Grande do Sul, isso aqui, Rio Grande do Sul. Seriam rebaixados se terminasse aí Isso. a primeira fase aí da Série C. E a Série D, Série D Aguinaldo? também. A Série D já está essa Isso. já está em fase de Essa sim, já estamos nas oitavas de final. oitava de final. Exatamente. Então, as partidas da Série D, né, hoje é o jogo da volta. Vou passar rapidinho aqui o passa jogo aí. de ida, né, que a gente não fez o programa anterior, então a gente, na verdade, estamos de volta com o esporte, né? Isso mesmo. Estamos de volta. Estamos Então, de volta. vamos fazer uma limpa geral aqui para o pessoal da Sertão que gingue do nosso Isso. canal lá, Triunfo é TV Cultural. Então, o jogo de ida, aqui das oitavas de final da Série D, foi semana passada, dia 10 de agosto. Então, o Altos do Piauí perdeu em casa para o 13 da Paraíba, 1-0. Então, tem que vencer essa partida. Essa é a próxima partida. Isso foi dia 10, né? Isso, semana passada exatamente. Inter de Limeira empatou em casa contra o Nova Iguaçu, sem gols. Portuguesa do Rio tomou 3-1 do Maringá do Paraná, Olha em casa. Então, situação complicadíssima aí da Portuguesa. Essa é do Rio, tem a de São Paulo, mas essa é do Rio. Manaus empatou em 2-2 contra o Iguatu, que é do Ceará, Iguatu. E Itabaiana de Sergipe, olha quanto empate, 2-2 também contra o Porto Velho de Rondônia. Cianorte, que é do Ceará, perdeu em casa para o Anápolis de Goiás, 2-1. Retrô aplicou 2-0 no Manauara. Eu acho que é de Manaus ou de Amazonas, eu acho. Essa região norte aí, né? É verdade, Manauara, até pelo nome, né? O Esportivo Brasil, né, que é o Grêmio Esportivo Brasil, conhecido como Brasil de Pelotas, que já passou pela Série A, Também. tomou só 4-1 do Brasiliense, em casa. Olha só. Então praticamente já foi, né? Lamentável aí esse time do Brasil de Pelotas. Então hoje teremos os jogos da volta. Os jogos da volta. Essa é, só falando que é as oitavas de final já, né? As oitavas, aí vem as quartas. Sempre a Série D termina primeiro do que as Isso. outras, né? Isso. Então, começamos hoje aqui com Nova Iguaçu, e Inter de Limeira. Esse jogo às 3 horas da tarde. Manauara recebe o Retrô. Porto Velho recebe Itabaiana. Iguatu recebe o Manaus. Brasiliense, sossegado, pode colocar até o reserva, praticamente passa de fase aí. Isso. Recebe, né, 4-1, jogando em casa não é possível. Recebe o Brasil de Pelotas, 13 da Paraíba, dois times do Nordeste, 13 Altos, às 16 horas. Anápolis recebe o Cianorte e Maringá recebe a Portuguesa Santista, não, do Rio de Janeiro. Então, passamos aqui a Série D, completa também, rapidinho, a gente faz uma limpa, hein, mano? E a seleção quijinguense vai jogar lá em Glória. Glória. Cidade de Glória. Né, o jogo, a seleção tem 12 pontos. É o jogo de volta, né? Isso, Glória. isso, a gente Quijingue venceu venceu aqui. Foi 3-0 ou foi 2-0? Não Tô lembrado, sei rapaz. se foi vitória, né? Foi vitória. Jeremoabo acho que foi 3-0 contra a Glória, se eu não estou enganado. Então nós já temos 12 pontos, né? 12 pontos, perdemos apenas a primeira, né? Contra Euclides da Cunha, aquele jogo onde o juiz foi bastante caseiro, mas fazer o quê, né? Euclides veio muito bem, são Euclides com 15 pontos, né? Então, Quijingue pode vencer Euclides da Cunha aqui na próxima semana. Se vencer hoje, ele pode ser líder semana que vem. Que é o jogo direto contra Euclides da Cunha. É que é o que os torcedores quijinguenses esperam, né? Esperamos, porque faz diferença, né? A primeira Isso. colocação nas fases posteriores do Campeonato Baiano Intermunicipal. O maior campeonato amador do mundo, né? A federação, ela chama não profissional, né? Que é bem parecido com o profissional, né? Bem parecido. Até porque o Campeonato Baiano não tem tanta diferença. Se você Isso. observar, assim, tem partidas que é exatamente parecida da Série A do Baiano. E em termos de público também é bem, né? Com toda certeza. Exemplo foi semana passada, tivemos no nosso estádio aqui o público total. Deixa eu ver aqui, aqui é o gasto, na verdade, né? A federação colocou aqui o gasto total. A renda sobrou R$ 2.730 de bilheteria. Depois de pagar as contas, né? Isso, eu queria pegar aqui, rapaz, o público, né? Mas a média é de 2.000 pessoas.
Ah, tá bom demais, né? Aqui, por exemplo, contra Jeremoabo, tivemos o público total, a seleção já classificada, público total de 1.009 pagantes, aí tem os não pagantes, que também somam aí pelo menos 200 pessoas, e aí tem toda a equipe, né? E mesmo assim deu uma receita de R$ 8.400. Aí o lucro da nossa liga foi de R$ 6.032, isso na rodada penúltima, né? Anterior a essa que teve. Então, sempre dá uma renda boa e uma média, no geral, de pelo menos 2.000 pessoas. Essa é a média geral da nossa seleção aqui. Então, é uma média muito boa. Tá certo. Então, Aguinaldo, chegamos ao final aí do nosso bate-papo esportivo aqui no canal Triunfo TV Cultural, no Facebook também, na página do Facebook. Isso. E também no canal Sertão Quijingue, Quijingue, né? Que é o que faz os bastidores também do Isso. Triunfo. E a gente aproveita para pedir para você se inscrever no canal Triunfo TV Cultural e também no canal Sertão Quijingue. Vamos aumentar aí a quantidade de inscritos e a gente toda semana vai fazer aí um bate-papo esportivo aqui Lereado. para falar sobre as rodadas do Campeonato Brasileiro e também do Intermunicipal. Exatamente. Valeu. Muito obrigado, Ademar Santos, por mais um programa maravilhoso e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau.